Vamos lá, sem mais delongas, né? Estou sentindo a falta de Rodrigo. Quem mais? Tá faltando Rodrigo, Marcos e Fernando. Esse mesmo. Espera aí que ele... Isso, essa tela mesmo. Eu vou usar o auxílio de um quadrinho pequeno aqui, certo? Mas eu tenho um flip chart. Nas próximas aulas eu vou usar esse flip chart que fica melhor para vocês. Mas é porque eu prefiro aproximar melhor assim da tela para que vocês tenham uma visualização melhor das palavras, certo? Então, veja só, gente. Vamos acompanhar aí o alfabeto das letras maiúsculas. Já recebi aqui alguns e-mails, vocês mandaram para mim. Por que, Jusicleide, esse exercício que parece tão bobo? Aparentemente parece uma coisa boba, primária. Mas eu falei para vocês que tudo tem um fundo neurocientífico. No caso de que o nosso cérebro, ele só aprende por repetição. Então, como é uma língua nova, uma língua com caracteres diferentes, então, para que o cérebro possa assimilar, né, nem que seja por osmose, porque repetição não é osmose, né? Então, você vai ter que trabalhar de maneira a exercitar sua memória. E como é que você exercita sua memória? Decorando, repetindo, né? E aí eu coloquei 20 vezes porque você pratica a escrita, a manuscrita. Existe uma fonte no computador, acredito que quem mexe com o computador já sabe, que é a Symbol. Ela não tem acento, viu, gente? Mas não se preocupe com acentos. Nós vamos ver um pouquinho hoje acentos, sinais, diacrítica, pontuação. Mas não se preocupem com isso, porque inicialmente a língua grega ela era em letras unciais, que são essas letras maiúsculas aqui. Não existia espaçamento, não existia vírgula, não existia ponto, não existia capítulo nem versículo. Quem que introduziu isso? Os maçoretas no período do cativeiro lá. Então, para facilitar a interpretação do texto, né, a leitura do texto, introduzir os capítulos que não são canônicos, tá? Os versículos também não são canônicos. E aí colocaram, introduzindo as vírgulas, os pontos, os parágrafos, tá? Para facilitar a questão da leitura. Tanto é que, quando você está bem hábil na língua, e você pega um texto desses antigos, que são todas enunciais, tá? Uma cópia dessa antiga, você consegue identificar que texto é esse, tá? Então, um dos objetivos da nossa disciplina é que você fique bem fluente na leitura. Então, vocês têm alguma dúvida com essas letras? Alguém tem, gente? Vamos interagir. Irmão Marcos, eu citei você, né, sobre o que você falou hoje para mim em relação à diferença na pronúncia de algumas letras, não é isso? Principalmente Então, ali, eu vou repetir mais uma vez que isso, no ri, né? Que é aquele que parece um X. Sim. A fonetização dela é uma consoante dupla, com consoantes duplas, que é com CH, né? Alguns usam o K e H, eu prefiro o C e o H. A maior parte dos comentaristas tradutores, eles utilizam o CH. E a pronúncia mesmo é gutural, é ri, para diferenciar da pronúncia do capa, que tem o mesmo som, praticamente, né? Então, a gente utiliza essa pronúncia erasmiana, a gente opta por isso. Outra, é melhor optar que eu senti diferença é que, por exemplo, o Epsilon. Sim. Eu vi, porque eu fiquei, durante a semana, eu fiquei vendo vídeos para me familiarizar. Tal. Aí eu já vi alguns vídeos Y. Aí uns Y. Não, você confundiu. Epsilon. Você confundiu. Será? Não é o Y, Sim. é o Y, né? Sim, Y, Epsilon não. Y e Y. Vi essas duas. Pode ser o Y também, mas por que a gente opta pelo Y? Sim. Né? Por exemplo, Y. Né? Eu vou escrever aqui o nome, vai aparecer espelhado aí, Alisson, não, né? Eu vou escrever para vocês aqui, ó. Vai aparecer normal mesmo. Tá bom. Que palavra é essa aqui, gente? Quem já... Vamos lá?
Quem consegue ler, faça a transliteração que você lê. Cairóis, né? Kyrios. Kyrios. Então, aqui eu tenho o quê? Um Y. Sim. Não é isso? Isso. Se eu ler Curios, eu vou confundir com essa aqui, ó. Eu já observei muita gente em mensagem na internet, na hora que quer falar o grego, fala Cúrio. Curios, pronto. Por que diferenciamos? Porque a pronúncia erasmiana é Y, como aquele U francês, né? Sim. Aí fica Curios. E essa transliteração aqui de doulos, lembra que eu falei Sim. que o homem com Y, esse ditongo, eu translitero pelo U. Sim. Então, eu não vou diferenciar o som de doulos, se eu ler doulos e se eu ler curios, entende? Então, para diferenciar esses dois sons aqui, desse ditongo, que a transliteração dele é U, delta, que é o DU, o lambda, o ômicron, fica doulos, que nós vamos ver hoje. Sim. Então, para eu diferenciar, o que é que eu tenho que fazer? A pronúncia, certo? Porque quando você lê, e na memorização do vocabulário, você vai saber logo o que é um Y e o que é a pronúncia do U, ômicron Y. Professora, uma então, dúvida. vou ler novamente para vocês. Essa diferenciação, ela se dá apenas na pronúncia lida, quando você está fazendo a leitura do texto em grego, ou também do idioma falado? No idioma, assim, na leitura do texto, tá? Eu não diria no idioma falado, porque a pronúncia ela se perdeu. Como o grego moderno é iotizado, tudo é mais a pronúncia é mais no iota. Eu queria incentivar vocês a ver a pronúncia do grego moderno, que é bem interessante. Parece um pouco com o grego koiné, mas ela é bem iotizada no final, tá? Então, é mais para leitura mesmo. A diferenciação é para vocês fazerem na leitura e na memorização do vocabulário, tá certo? Vocês já vão ver essa diferença um pouquinho mais na frente. Mas vamos lá, né? Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi e ômega, né? E aí eu vou passar. Vocês desculpem aí, gente, esse slide, ele mudou a cor. Não sei por quê. Tem como mudar? Não estou conseguindo aqui. Você que vai fazer para mim, Alisson. Mude aí para o próximo, por favor. Mas alguém tem dúvida no alfabeto? Vocês já ficaram tentando recitar, gente? Eu vou dar uma dica. Se você conseguir memorizar 5 letras por dia, no final da semana, vocês vai ter memorizado todo o alfabeto. 5 letras. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Certo? Aí no outro dia, não sei se vocês... Acho que tem muita gente nova por aqui, né? Mas eu fiz datilografia. Alguém já fez esse curso de datilografia? Hoje, Heloísa. Na fundação... Abafa o caso aí. Isso, abafa um pouquinho. Gente, na época do computador, eu fiz MS-DOS, pra vocês terem uma ideia. Então, quem fez datilografia fez MS-DOS, né? Então, vamos lá. Toda vez que você muda aí a tela, muda aqui, Alisson. Então, desculpem aí, gente, essa letra... Consegue mudar, não, essa? Pode mudar, mas muda aí, Alisson, por favor, porque quando eu mudar aqui rapidinho, vou só interromper o compartilhamento aqui para mudar. Tudo bem. Quando essa questão, eu uso o LibreOffice, gente. Eu não tenho uma licença, então eu uso o LibreOffice, né? E aí, quando a gente troca, né, aí ele muda os caracteres. Professora Júcia, vai ser interessante a gente tirar essas dúvidas, porque, por exemplo, eu tento aproveitar, por exemplo, a semana, porque eu sei que, por exemplo, esse era um curso que deveria ter uma extensão maior. Então, eu tento repor buscando na internet, lendo um livro, essas coisas. Eu faço isso em todas as matérias. Mas tinha, Marcos. Era grego 1, 2, 3 e 4.
O ano passado, aí, Gerson, responda aí, confirma aí o que eu estou dizendo, Gerson. Gerson viu exegese sem ver grego. Diga aí. Então, eu já paguei exegese também. Pois é, o ano passado eu dei introdução. Como que você vai ver exegese se você não consegue ler o texto? Aí o que é que eu fazia? Aí eu ficava na dependência de buscar na internet. Aí na internet a gente tem, principalmente a questão das pronúncias, tem diferenciação. Beta, outros dizem beta, fechado, o é fechado, beta. Então a gente fica... Mas o beta é o eta. Então você vai pela pronúncia do que está lá na letra, certo? Não tem errada. É beta mesmo. É porque a gente, por conta da influência do português, alfabeto. a gente vai falar beta. Aí fala beta. Né? Mas eu posso falar o beta mesmo, né? Pode, assim. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, iota, kappa, lambda, mi, certo? Ok. Mais alguma dúvida? Rodrigo entrou. Alguma dúvida, Rodrigo? É de Jane, que veio hoje, Cleiton. E tem um aluno também, Israel. Israel estava semana passada. Eu fico na mesma posição, então minha perna dói pra caramba. Pedi para ele ativar o som. Pronto, deu certo aí, Alisson? Modificar? Hoje, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos avançar nos nossos estudos. Então, quem ainda ficar titubeando, por isso que eu quero tirar todas as dúvidas do alfabeto. Quem ficar ainda titubeando na pronúncia, vai ser difícil continuarmos. Porque hoje nós vamos ter uma leitura, tá? E um vocabulário. Isso, tá ótimo, Alisson. Então, semana passada, nós estamos tentando tirar as dúvidas, porque foi uma aula introdutória. Esse alfabeto aí, gente, tem um som. Se vocês baixaram ele da plataforma, quando você passa letra por letra, sai o som, viu? Para ajudar vocês aí na pronúncia. E aí tem a dica, quem botar para fazer ele passando, se você voltar, ele recua e depois repete a letra de novo. Então, para gravar, a gente pode voltar e ir para frente de novo. Isso. Ele é bem didático. E na internet tem também um site chamado Isso é Grego, do professor Tomás Aquino, que ele dá aula também até para o Mackenzie, se eu não me engano. Eu descobri esse site sábado. É muito bom o site dele. Ele dá sugestão de fontes no grego. Então, ele canta o alfabeto e ele canta o Pai Nosso também, tá? A gente também tem uma musiquinha, eu vou chamar Gerson depois para cantar uma musiquinha. Tá com violão aí, Gerson? A gente também tem uma musiquinha, viu? Pronto, pode voltar para o slide, Alisson, por favor. A gente continuar, tirar as dúvidas e passar para as declinações. Porque em português a gente tem às vezes dificuldade com a conjugação do verbo. Em grego, tanto se conjuga o verbo como se declina os substantivos. Em masculino, feminino e neutro, certo? Por isso que eu não quero avançar sem antes ter certeza que vocês, né, tiraram todas as dúvidas em relação ao alfabeto. Então, veja aqui, nesse slide aqui, fala sobre as letras que parecem semelhantes, né? Na pronúncia, equivalência em português, que é o alfa, beta, o delta, o epsilon, o iota, o kappa, o ômicron, o sigma aberto, né? O tau e o y. E fala também das letras, que elas são transliteradas por duas, que é o teta, que é a pronúncia do thank you em inglês, que é aquele sonzinho que sai quase assoprado, né? A gente chama lingodental, porque é a língua entre os dentes. Em português, a gente não tem a pronúncia dessa letra. Por isso que alguns alunos sentem dificuldade. Então, o tal não precisa. O tal é uma língua, né? Tal é também língua dental, mas ele não coloca a língua entre os dentes. Então, nós temos o teta, que é transliterado pelo T e H. O xi, que é o K e o S. E o fi, que é o PH de filosofia. Sofia também. O ri, que é pelo CH, que é o gutural, viu? Como se você fosse tirar uma espinhazinha da garganta, né? Tá bom? A gente chama de consoantes duplas, certo? Pode passar, para o próximo. Próximo slide.
Esse daqui eu já falei para vocês sobre a aula passada. Pode passar para o outro também, Alisson. Ok, pode passar também, isso aí eu já falei. Eu estou passando, gente, porque a gente precisa avançar na aula, mas sim, eu quero chegar nessa aula aí, que são as aspirações. Eu postei um vídeo, gente, que é um vídeo bem abstrato, né? Eu falo como se os alunos estivessem visualizando as letras, mas é porque naquele momento eu utilizava um slide que o aluno de EAD também tinha esse mesmo slide, então ele ia passando e eu falava sobre o slide. No caso das aspirações, veja só, em grego nós temos alguns acentos. Eu já falei para vocês que os acentos, nós não vamos nos aprofundar nele, porque aí teria que ter várias aulas. E esses acentos vocês vão se habituando à medida que vocês forem memorizando o vocabulário. Mas tem as aspirações que elas são importantíssimas em grego. Pode ser chamada também de espíritos, mas eu chamo de aspiração. Então, nós temos a aspiração branda, que ela é tipo um Czinho em cima da palavra, e a aspiração áspera, que ela é ao contrário, assim, certo? Então, a aspiração aberta, ela é branda, e a fechada, ela é áspera. Exemplo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Toda palavra que começa por vogal em grego leva aspiração. Se for por um ditongo, a aspiração cai na segunda vogal. Então, eu vou ter aqui essa palavra. Vou ter aqui essa palavra. Vocês conseguem ler essa palavra? Como ela é um ditongo, eu não vou ler rios. Eu vou ler ruios. Por que eu leio ruios se não tem um ro aqui na frente? Porque essa aspiração áspera, ela, quando eu for transliterar, ela tem um som de R e eu vou utilizar a letra H. Então, eu vou botar aqui o H, o U, o iota, o ômega e o sigma, o S. Fica ruios. Que quer dizer, em português, filho. Cuidado, no som. Filho, certo? Então, ruios é filho. Então, eu leio ruios, começa com Y, iota, ômicron e sigma. Sigma aberto. Eu vou dar outro exemplo, tá, gente? Vou dar outro exemplo, mais fácil. Essa palavra aqui. Aspiração áspera, translitero com H e tem um som de R. Como é que eu leio, então? Ômega, Rho é R e o alfa é A. Como é que eu leio? Pode ler, gente. Porra. Rora. Que é hora. Calhou que a transliteração é a mesma tradução. Então, eu leio rora com H na frente. Esse H é a transliteração, viu, gente? Isso. Rora. A tradução é ora, ora em português, ora, tá? Tem outra também aqui, que não tem nada a ver, mas vamos ver. Com aspiração áspera. Essa aqui, gente, ó. Essa é uma palavra feminina, tá? Então, vamos lá. Essa palavra aqui é um eta. A minha letra tá meio feia, tá? Mas tudo bem. Então, como é que eu vou transliterar? O H na frente, tá? O E fechado, o M, que é o Mi, o E aberto, o R, que é o Rho, e o alfa, certo? Então, como é que eu vou ler essa palavra? Leiam para mim. Rêmera. Isso. Rêmera. Rêmera. Então, aqui eu tenho aspiração áspera, o H, o som de R. O E fechado, rêmera. O M, o E, o R e o A. Certo? Então, rêmera, em grego, em português, quer dizer dia. Dia. Tá? Dia. Ok? Entenderam, gente, a aspiração áspera? Deu para entender? Não. Alguma dúvida? Todas. Oi? Um bocado.
Um bocado de dúvida. Um bocado de dúvida. Vocabulário ainda, mas coloque na memória que a transliteração do H é pelo sinalzinho pequenininho, tá? Que é a aspiração. Né? É aspiração áspera. E a aspiração branda... Na outra aula e tem dúvida, imagine eu. Olha, aspiração áspera é o Czinho. Aspiração áspera vai ser sempre o equivalente da vogal. Ele só aparece na vogal. Isso, a equivalência da transliteração é o H e o som é de R, tá? Aspiração branda é ao contrário, é assim, ó. Elas só aparecem sobre vogais. Palavras que começam por vogais. A branda não influencia, não, tá? É só uma obrigatoriedade da língua, certo? Então, a branda não influencia em nada, não muda o som, nada? Nada. A branda não. Nem o som e nem tem transliteração para ela. É quase uma regra, mas que ela não traz nenhuma... Só uma regra, que todas as vogais levam aspirações, tá bom? No caso aqui, nós temos um exemplo de uma palavra que vocês conhecem muito, principalmente quem é da área da música, tá? Himnos. Himnos. Como é que eu escrevo? Y. Aí vem a aspiraçãozinha, ó. O mi, o ni, o homem com estigma. Ela tá um pouco afastada do Y, porque eu utilizei a fonte symbol. Na fonte symbol não tem os acentos, então eu botei uma aspinha ali, viu, gente? E ela não fica em cima da letra. Então, himnos, como é que eu vou transliterar, gente? Vamos lá? Himnos, eu leio himnos, mas a transliteração, como é? H, o Y, o M, o N, o O e o S. Himnos. Himnos, que quer dizer hino, hino. Por isso que hino é uma palavra grega. Começa com H, tá, gente? Aí você já sabe a origem. É da aspiração áspera. Certo? Posso fazer um pedido? Em português o H não tem som, não é isso? Mas em grego tem. Em transliterado. Pode, amado. Depois a senhora podia... não precisa ser agora não, tá? Se quiser encaixar depois, só lembrar a gente as 4 palavras que significam servo, que eu achei assim, muito interessante, fiquei tentando lembrar, né? As 4 palavras que, no grego, que significa servo, mas que tem... 4 não, são 6. São 6? Eu entendi 4. Eita, vocês 6. vão fazer esse trabalho, viu? Vão apresentar. Vamos fazer um seminário, ok? No final. Okay. Quero todo mundo aí fino. Hoje... São 6? É. Pensei que eram 4. Hoje eu ia trazer uma breve meditação para vocês, que é o dia do amigo, sobre amigo, né? No Novo Testamento. Mas o tempo não dá, gente. Eu comecei a me atrapalhar aí na entrada e o tempo que eu ia trazer essa meditação, eu vou deixar para a próxima aula, certo? Mas eu só vou dar uma dica, porque existem 2 palavras para amigo no Novo Testamento grego, tá? Uma é philos, que é amigo, e outra é hetairos, que é colega, companheiro. Então, tem 2 textos aqui interessantes. O primeiro é quando Jesus disse que eu não vos chamo doulos, servo, escravo, mas eu vos chamo de philos, amigos, amado, né? Amigo do coração. E quando Judas, lá em Mateus 26, 50, foi prender Jesus, né? Foi trair Jesus com um beijo, aí o que Jesus disse para ele, quem lembra? Amigo, com beijo. Que palavra ele usou aí? Ele usou philos? Não. Ele usou hetairos, né? Amigo, né? Porque não era um amigo íntimo, não era um amigo naquele momento fiel, né? Chegado. É bem interessante esse estudo, viu, gente? Depois eu incentivo vocês a procurarem, tá? Então vamos para o próximo slide aí. Nós vamos fazer essa semana um estudo de vocabulário e vocês vão utilizar aquele léxico que eu mandei para vocês em PDF. Então, o vocabulário que eu vou passar para vocês, eu vou dividir as palavras entre vocês e vocês vão pesquisar aqui e os textos onde essas palavras ocorrem. E qual o sentido dessas palavras nesses textos, ok? Então, vamos lá. Os ditongos eu já falei para vocês, que está aparecendo aí, por favor, dê uma olhadinha. Então, vamos ler, né? Tem um ai,
ei, oi, ai. O U, que é o homem com Y, que se lê U e se translitera U também, tá? Ui, eu e eu. Então, eu gostaria de sugerir para vocês que quando a pronúncia for com eta, você fecha a pronúncia. Se for com epsilon, você abre. É importante a gente levar isso à risca, tá? E tem os ditongos impróprios. Os ditongos impróprios só são esses, ó. Vou dizer para vocês. Esse e esse. Os impróprios, eles levam o iota quase imperceptível no texto, embaixo dessas 3 vogais apenas, certo? Depois vocês vão ver. Não afeta na pronúncia. Então, aqui vai ser alfa, aqui vai ser A, E, O. Esse iota aqui, subscrito, não vai afetar na pronúncia dessas vogais. São os ditongos impróprios. A gente chama de iota subscrito, ele é abaixo das vogais. Só essas 3 vogais levam esse iota subscrito, tá? Muito bem, pode passar para o próximo, Alisson, por favor. Próximo slide. Pronto. Aí, gente, chegou no que eu queria. Vamos exercitar aí a leitura. Quem vai ser a pessoa que vai ler para mim, por favor, a primeira frase? Onde é esse texto, gente? Vocês sabem onde é esse texto fica? Capítulo 1. Quem falou, por favor? Rodrigo. Oi, Rodrigo. João 1, então Rodrigo vai ler a primeira frase. Já está transliterado, gente. Já é só em arque, em logos, cai logos. Alisson lê a segunda frase, então. Quem leu? A primeira já foi lida? A primeira, quem? Estou esperando a primeira. Alguém lê a primeira. Em arqueo, em rologos, cai rologos. Em. E agora? Parabéns, Rodrigo. Você leu as aspirações, né? Muito aí bem. a outra então, é prostoteon. Eu vou só dar uma dica, só um minutinho. Quando existir uma consoante próxima a uma vogal, enarque, você junta, viu? Enarque. Enarque, enrologos, cai rologos, em. Cai rologos, en. Agora o próximo, pode ser Alisson, a próxima frase. Prostoteon, caeteus, enrologos. Isso, muito bem. Olha aí os alunos bons. Próximo, quem vai ler? Marcos? Roctus enarquel prostonteon. Olha aí, você é tão hábeis. Só uma dica, é rutos. Lembra do ditongo que se pronuncia? Olha a transliteração aqui, ó. Rutos en enarque prostonteon. Vocês estão vendo no final, gente, dessa frase, 2 en, um fechado e um aberto? Sim. Muito bem. Um é verbo e o outro é preposição. Olha a diferença, tá? Então, se eu digo e nos dois, eu estou confundindo. Agora, se eu digo en, então, o som, isso só com o tempo que a gente vai focar, tá? Esse texto, gente, é um clássico. Os testemunhos de Jeová utilizam muito a tradução errada nele, porque vocês estão vendo aqui, ó, gente, procure aí um teos. Esse teos aqui da segunda frase, o primeiro é teon e o segundo é teos. Acharam? Sim. Achou. Sim. Antes desse teos, não vem artigo. Por isso que na tradução Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, diz que no princípio era é um Deus. Eu tenho uma tradução dessas aqui. Porque não existe artigo indefinido em grego. Ou seja, a ausência do artigo definido faz com que o tradutor introduza um artigo indefinido. Então, o que é que eles fizeram propositadamente? E de forma errônea, não consideraram que aí tem um verbo de ligação, o en, que não precisa colocar, porque a regência do rologos, ele rege
o substantivo, os dois substantivos. É um verbo de ligação que rege dois substantivos. Logo, o artigo, a palavra era Deus. Não a palavra era um Deus, certo? Depois a gente vai ver isso com mais profundidade, vocês vão entender melhor, viu, gente? Porque todo substantivo em grego, para ele ser definido, usa-se o artigo. Então, vamos ver aqui, exemplo para vocês. Achem a palavra na primeira frase, logos. Antes dele não vem o ró, Sim. o artigo de logos. Então, a palavra. Mais uma vez se repete aí outro ró logos, novamente a palavra. Se eu tiro esse ró, que é o artigo, eu posso traduzir como uma palavra. Por isso que quando Jesus disse que eu sou o caminho, ele colocou re-rodos, a verdade, re-aletheia e a vida, re-zoe. Então, o artigo definido, ele é importantíssimo na língua grega, viu, gente? Por isso que os milenistas, eu vou entrar aqui numa seara escatológica, porque a Bíblia fala, muita gente traduz literalmente os 1000 anos por conta do artigo definido que está ali. Os 1000 anos. Então, muitos comentaristas defendem que haverá o milênio 1000 anos e uma das bases da defesa é aquele artigo definido, os 1000 anos, que tem lá no Apocalipse, certo? Muito bem. Então, veja só, gente. Esse texto aqui foi só para treinar a transliteração de vocês. Mas o exercício que eu vou passar para vocês mais na frente, além da pesquisa no léxico, vai ser transliterar outro texto na Bíblia, no Novo Testamento, em grego. E eu não quero que vocês usem aí, viu, gente? Texto já transliterado, como trilingüe. E aquele outro texto, Rodrigo, que você disse que vai comprar, que é o interlinear. Sim. O texto interlinear, a gente vai usar mais na frente, quando vocês já estiverem habituados na transliteração, certo? Mas esse texto aqui, que eu vou passar para vocês, é sem a transliteração, já para vocês exercitar a transliteração. Pode passar. Alguém tem alguma dúvida, gente, aí nesse texto? Helena... A senhora falou inicialmente alguma coisa sobre teclado, sobre usar o computador. Os trabalhos vão poder ser digitados? Podem sim. Os próximos, os trabalhos de pesquisa que eu vou passar para vocês podem ser digitados, mas os primeiros eu quero eles manuscritos para vocês treinarem as letras, tá bom? Pode tirar foto, né, para mandar para o e-mail? Pode tirar foto, escanear, mas os primeiros serão manuais, porque habilitam vocês na escrita e a memorizarem as letras, tá? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida aqui, gente, na pronúncia? Alguém tem? Eu acho que a gente vai tirando no meio do caminho aí, viu, professora? Vai passar não tem como ter. Próximo slide. Vamos ter aí um vocabulário. Esse vocabulário primeiro é o seguinte, gente. Esse vocabulário, eu não botei a tradução aqui, tá? Mas algumas palavras aqui vocês podem traduzir normalmente. É um vocabulário da primeira declinação. Na realidade, não é primeiro. Eu errei aí, viu? É a segunda. Ângelos. Próximo. Ângelos. Tem logos ali. Logos. Abaixo de ângelos, qual é? As meninas têm que ler também, viu? As mulheres aí. O quê? Vamos, gente. É o delta, é o D. Ali é o delta, depois. É um epsilon. Epsilon. O L. Tem um psi ali, não? Tem um psi ali, não? Adelphos. Adelphos, saiu. Adelphos. Muito bem. Quem falou Adelphos? Fui eu. Muito bem, Heloísa. Ouviu a voz de uma mulher aí, ó. Aleluia! Ô, Glória. E Adelphos significa... Eu não vou botar não, viu, gente? A tradução, vocês vão pesquisar. E eu não vou deixar vocês com a responsabilidade de todo o vocabulário, porque um pode passar para o outro, né? Assim, uma questão de irmandade, né?
Então, eu vou separar as palavras, cada um fica com uma cotinha, tá bom, gente? Vamos lá, a próxima palavra qual é? Podem transliterar aí no papelzinho e ler, não tem problema não. Antropos. Antropos. Muito bem. Antropos. Quem sabe o que é antropos aí? A palavra antropologia vem de antropologia, né? Vem de é o estudo do... É o quê? Ser humano. Homem, ser humano. Não homem do sexo masculino, viu? Ser não humano. É o gênero aí. É a espécie humana. Quando aquele texto que diz assim que a mulher fica feliz porque como é aquele texto que diz? Porque trouxe à luz um homem, né? Mas ali ele usa antropos, que é um ser humano. Gostei da sua distinção entre gênero e espécie, viu? Gênero, espécie? Isso é importante. É importantíssimo. Importantíssimo. Mas em grego tem um terceiro gênero, viu, gente? É o neutro. Mas é para objetos e coisas, não para pessoas. Próximo, depois de antropos. Apóstolos. Apóstolos. Todas essas que começam com vogal têm aspirações, viu, gente? Apóstolos. Todas terminam com sigma, homem com sigma, porque são da segunda declinação. Eu errei ali em cima, né? A primeira, a segunda declinação. E deixa eu dizer para vocês. Elas não estão no plural, viu, gente? Estão no singular. E todas são substantivos, nominativos, são sujeitos. Eu estou vendo aqui que eu estou com o Novo Testamento. O grego Diabolos. Diabolos. O que é que vocês acham que é diabolos? Opositor, acusador. Diabo. Acusador. Isso mesmo. Próximo. Diácono. Diácono. Próxima. Dulos. Certo. Dulos. As duas aí, ó. Diáconos e dulos, tá vendo? Já tem duas aí, Marcos. Isso, essas aí eu me lembrava. Ministro, né? Eu não sei como é que é escrito. Como é que ministro. Ministro também está dentro dessa aí, né? Ou não? As próximas a gente vai ver depois. Próxima. Deus. Vamos, gente. Theos. Theos, que é a palavra teologia, vem daí, né? Theos. Depois, Cosmos. Tá. Cosmos é o que vocês acham que é cosmos? Universo. Mundo. Cosmos é o mundo habitado, tá? A palavra cosmético vem daí, que tem a ver com uso, costume, certo? A próxima. Quírios, tá? Quírios. Tinha me esquecido já. Litos. Aí Logos, a próxima. Logos, você sabe o que é Logos, né? Não é aquele grupo não, viu, gente, que canta. É Logos. Para os gregos, o Logos era a verdade última, né? Todas as coisas. Nomos. Que palavra é essa aí? Depois de nomos. Potamos. Depois de potamos. Eita, essa aí, deixa eu ver, essa aí tá complicadinha pra mim. Tá não, tá Presbi. Isso, Heloísa. Presbíteros. Que no Novo Testamento não diferencia de pastor, viu, gente? Quem fez essa diferença fomos nós. Não existe no Novo Testamento diferença. Presbítero também é pastor. Aleluia! Muita gente tem dificuldade de entender. O presbítero aí, ó, falando, ó. Marcos. Presbítero, um ancião, pastor, tinha a mesma função na igreja, tá, gente? Não era cargo assim, um abaixo do outro, não. Quem fez isso foram as instituições eclesiásticas. Exatamente. E a última, Christos. Quer dizer, ungido, tá? Messias. O Messias ungido. O escolhido, certo, gente?
Então, vamos fazer o seguinte. Temos quantos alunos aqui na turma? 11. 3, 11. 11. 16. Temos 16 palavras para 11 pessoas. Vai ficar um e-mail. Pelo amor de Deus, professor, não faça isso, não. Não, vou fazer o seguinte. Vou deixar vocês, cada uma com 2 palavras, vocês vão utilizar isso aqui, ó. É o exercício da semana, viu, gente? Eu estou no grupo de Marcos. Não vai ser grupo, não, vai ser individual. Eu também, Marcos. Eu estou com você e não abro. Olha, é igual a salvação, viu, gente? Individual. Intransferível, tá? Ok? Então, vamos lá. Vocês receberam em PDF esse material. Então, eu vou explicar para vocês. Ele não tem nada em português, só a tradução. As palavras estão na ordem alfabética. Então, vocês vão procurar. Além de vocês procurarem a palavra, vocês vão procurar em quais textos essa palavra aparece, tá? Então, quando a gente achar a palavra, tem lá os textos, né? Por exemplo, a palavra ângelos, eu vou procurar aqui na ordem alfabética. Ângelos. Todas têm, viu, gente? Não vem essa aqui, não tenha, não. Não tenha, não. Tá? Então, vamos lá. Ângelos, alfa, gama, gama. Vocês vão aqui na ordem alfabética, procuram. Entendeu? Achar rapidinho. Gama, gama. Aí vocês vão lá, ó. Angelia. Ângelos, achei. Aí vem aqui, ó. Ângelos, vem dizendo a tradução e vem dizendo quais os textos. O bom do Lexo, gente, eu gosto muito do Lexo, porque ele mostra o endereço. Então, ele diz assim, ó, Ângelos vai aparecer como mensageiro enviado em Lucas 7:24, em Mateus 1:20, em Gálatas 3:19, Hebreus 1:14, e vocês vão no texto ver como é que essa palavra está declinada. É quase uma mistura do caso de um dicionário com a referência cruzada. Com a referência e como ela está naquele texto, tá? Você vai copiar como ela está naquele... Por exemplo, ela aparece ângelos em um canto, em um texto, e vai aparecer angelon, angelô, angelóis em outros textos. Porque a gente vai dar introdução às declinações aí, tá? Com esse exercício. Então, nesse exercício, a senhora vai querer tanto como ela aparece no original, como nas declinações também? Do jeito que aparece aqui, você põe a tradução e os textos e como eles aparecem nesses textos, a palavra. Você vai dizer que vai ter diferença. Mas, professor, eu achei, mas é diferente no texto, ele aparece diferente. Aí a gente vai mostrar por que ele aparece diferente naquele texto. Tá. Esse exercício vai puxar esse vai puxar o próximo assunto, que é declinação. Tá bom? Okay. Esse exercício é para memorizar o vocabulário, transliterar, traduzir e vocês aprenderem como fazer pesquisa no léxico que vai para o texto, tá? Porque aí anota tudo, Marcos. Vocês já podem iniciar aí. Conversa essa. Pode iniciar aí. A gente chama de exegese gramatical, tá? Exegese gramatical. Então, vocês estavam pensando que a gente ia ficar só no beabá, repetir alfabeto? Não. A gente vai agora começar nos caldinhos de mocotó, tá certo? Uma coisa assim, mais substanciosa, mais forte, tá? Então, vamos lá dividir. 2 palavras. Agora, algumas pessoas vão ficar com palavras repetidas. Não tem problema, viu, gente? Não tem problema. Então, vamos começar aí por Alisson, que já está aí na frente. Eu não estou vendo todo mundo aqui, Alisson. Você pode abrir a tela para mim? Aí, mas como é que eu vou dividir as palavras? Eu não estou vendo, né? Tem um cantinho aqui que eu acho que você dá para ver. Agora não dá para ver. No canto da tela? A não ser que a Alisson fique comandando, a senhora fala assim, agora fulano, aí muda a tela. Aí palavra tal e tal. Volta. Beltrano. Tá, vamos fazer o seguinte. As 2 primeiras palavras, vamos na sequência, tá? As 2 primeiras ficam com Alisson. Aí você vai repetir. A segunda e a terceira vai ficar com Heloísa. Então, a palavra Adelfos vai ser repetida com Alisson e com Heloísa, certo? Para a gente fazer uma divisão irmã. Vai ver que a Heloísa encontrou mais referências e Alisson menos, ou Alisson mais, tá bom?
Vamos lá. A outra palavra. Depois de Adelphos vem qual, gente? As outras duas. É que a gente não está vendo mais a coisa dela. Vem Antropos. Agora sumiu tudo da tela, professor. A gente não está vendo mais a tela. Só quem está vendo é a Alisson. Então, Alisson, coloca aí, por favor, de novo. Por favor. É, sumiu aqui. Vocês vão me dizendo o nome dos alunos, tá? Tá. Porque eu não estou com a lista aqui, não, gente. Vamos lá. Alisson vai ficar com Ângelos e Adelphos. Heloísa com Adelphos e Antropos. Marcos com Antropos e Apóstolos. Vão anotando aí, viu, gente? Eu não estou anotando, não. Eu estou sem chamada. Tá? Rodrigo, Diábolos e Diáconos. Cleiton, Dulos e Theos. Cleiton ouviu? Gerson, Cosmos e Kyrios. Quem que tá faltando? Edjane. Litos e Logos. Isso é para fazer agora, é? Não, para entregar até domingo. Fernando. Fernando, Nomos e Potamos. Quem mais falta? Falta Heloísa, que é depois dele. Heloísa já foi. Já foi. Falta Cleiton. Já foi. Gerson e Israel. Israel Qual foi? São duas e três. Israel, presbíteros e cristos. Ok. Então, vou repetir, que eu gosto de repetir, viu? Quem é mulher, gosta de repetir, tá bom? Quem é mulher, professora. A Bíblia repete, gente. Por que a gente não repete? Então, veja só. Vocês vão pegar a palavra, por exemplo, Alisson vai pegar Ângelos e Adelphos. Então, ele primeiro pega Ângelos e vai nos procurar aqui no léxico, no dicionário. Então, ele vai ver quantas vezes essa palavra aparece nas referências e de que maneira ela aparece. Se a escrita é a mesma ou tem diferença. E vai ver o sentido no texto. Porque tem texto que vai colocar como mensageiro, tem texto que vai colocar como anjo, e tem texto que vai colocar um outro sentido lá, tá? Não vou dizer não. Então, aí Marcos, a Heloísa também ficou com Adelphos, né? Não tem problema repetir. E Antropos. Então, ela vai procurar Antropos. O que significa Antropos em Mateus, tal, tal, tal. Já em Lucas já é esse significado. Entende? Qual é a importância disso, gente? Porque, às vezes, a palavra em um contexto, ela tem outro sentido, viu? Nem sempre o sentido daquela palavra exerce a interpretação correta do texto. Dependendo do seu contexto, ela vai mudar, ela vai modificar. A gente acha isso na palavra cosmos, por exemplo? Oi? A palavra cosmos. Cosmos, pronto. Cosmos. Ela tem dependendo do contexto. Vários sentidos, dependendo do contexto. Então, às vezes, muitos pregadores caem na falácia, tá? De elevar o significado da palavra para interpretar o texto. Vocês têm que ver que o contexto, ela pesa demais. Quer dizer, vocês já sabem disso, né? A maioria aí já é velho, já prega, já dá estudo, já ensina. Eu já cometi esse erro usando a palavra dínamo. Eu também já cometi. Já cometi esse erro. Já cometi vários erros desses, eu reconheço. Obrigada por sua humildade, viu, Alisson, em falar. Mas é porque a gente se empolga. A gente se espelha muito naqueles pregadores dos Gideões, né? Que fazem aquele espetáculo. E porque dínamos e tal. Quando chega lá, gente, no texto aí, você tem que ter humildade diante do texto. Poxa, como eu errei. Eu pregava dessa forma, mas não é assim. Porque o texto, ele fala por si só, gente. Você sabe que as maiores seitas têm base bíblica, né? Então, a gente não pode entrar nesse caminho louco por conta de um orgulho pessoal de que você pregou a vida inteira uma coisa e agora você descobriu que no texto é outra. Não, eu vou passar essa vergonha. Vai sim, porque senão a tua parte vai ser cortada, viu? Diz lá no texto. Professora. Oi. Eu também já utilizei errado, mas a senhora poderia explicar só novamente o dínamos? Quem está falando? É Rodrigo ou é Cleiton? Fernando. Fernando. Pode voltar lá a tela para eu ver todo mundo, Alisson, por favor? Eu gosto de ver meus alunos.
Quase que a gente tem essa aula presencial. Esse que está pregando aí, ó. Fernando, sim, muito elegante aí atrás desse púlpito. Vai aparecer Fernando, agora. é o seguinte, é porque eu vou mostrar para vocês próxima aula um livro muito bom que eu tenho, chama-se Exegese e suas falácias, certo? Então, nesse texto, Exegese e suas... ele fala de várias falácias que nós cometemos. Tem umas coisas que eu não concordo não naquele livro, tá? Em relação, por exemplo, quando o Pedro falava de ágape e filéu. Ali tem realmente uma diferença naquelas palavras. Mas vamos lá. Então, ele fala que muitos pregadores cometem um erro chamado anacronismo semântico. Ou seja, você atribui um significado atual a um significado que não havia uso no passado. Então, chama-se anacronismo semântico. Aí, então, muitos dizem que quando Paulo fala que a palavra de Deus é poder, aí ele usa o termo dínamos, que esse termo originou a palavra também para dinamite. Só que quando Paulo falava que a palavra de Deus é dínamos, ele não quis dizer dinamite, né? Então, a gente ocorre... Porque Paulo estava pensando na dinamite quando ele falou que a palavra de Deus é dínamo? Não. Inclusive, a dinamite destrói. É para destruir, né? Então, a palavra de Deus, ela tanto pode destruir como pode construir também. Então, é um erro, uma falácia, na realidade, a gente chama de falácia, Quando né? eu usava esse texto com esse significado, eu, geralmente depois eu ia explicar como é que funcionava a explosão atômica e levava para o lado justamente de que o evangelho na vida do cristão tem que... Não é errado dizer que seria semelhante a essa dinâmica, mas é errado dizer que aquele texto, aquela palavra é dinamite, mas não é dinamite, tá? A outra falácia é a falácia da agulha e da linha. Professora, a senhora está me denunciando demais hoje, porque esse erro eu também cometia muito. Vamos lá, gente, vamos descobrir. Então, quando Jesus disse que é mais fácil, né, um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, a gente tenta facilitar a entrada do rico no céu. Como se isso, na realidade, gente. Porque a gente fica, não, é uma passagem que o camelo vinha de noite, a abertura na rocha de Jerusalém. E esses termos vieram ter significado muito tempo depois. Existem esses significados, mas não no texto da época. Não existia essa portinha que se chamava agulha. Esse termo veio muito depois. E ali Jesus dizia, olha, o que é impossível aos homens, ou seja, isso é impossível para nós. Ele usou ali, gente, um provérbio da época, né? Uma hipérbole na época, para dizer que aquilo é impossível para nós. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Entende? Então, a gente, às vezes, quer dar uma facilitada no texto. Não dê não, gente. Essa facilidade que você acaba errando. Aí, Mateus utiliza o termo agulha de... A diferença é só essa. Agulha de pescador para costurar redes ali. E Lucas utiliza aquela agulha de costurar suturas, né? Porque Lucas era o quê? Um médico. Mas não existe ali diferença, porque todos dois utilizam a linha, tá certo? Então tem aquela perfuração. Então, a questão é só para os destinatários, né? Cada um está falando. A questão é porque eles usam a palavra para fazer uma referência para os seus destinatários. Isso, que era de uso comum deles. Então, a tradução ficou livre nesse sentido, né? Mas, Fernando, deu para tirar um pouquinho sua dúvida em relação a isso? Total, professora, total. Então, por isso que eu estou sugerindo que vocês comecem logo a utilizar essa ferramenta. Gerson, cadê o violão para cantar a música, para encerrar? Você lembra da música? Porque isso aqui, essas ferramentas, gente, faz com que você se torne um tradutor, viu? Agora, não esqueça. Todo tradutor é um traidor, viu? Vamos cometer outros erros também, mas que não sejam erros capazes de criar uma seita, viu? Tenham cuidado nisso. E a gente... Outras dúvidas que surgirem, a gente vai tentando tirar aqui com vocês, tá bom, gente? Professora, será que por conta disso, a gente vê, por exemplo, que a gente observa, né, nesses pregadores que são mais conhecidos,
eles apenas dão mais ênfase às palavras-chave para não correr tantos riscos assim, né? Se deixam levar muito mais pela tradução, né, que nós temos nas nossas Bíblias hoje, mas nas palavras-chave eles procuram uma interpretação mais, talvez, mais minuciosa. Eu diria, assim, Marcos, que é o estilo da pregação. Por exemplo, eu prefiro a pregação expositiva. Sim. Vocês já leram aquele livro Pregações e Pregadores de Hernandes. Martin Lloyd Jones. Isso. Ele ali faz um ensaio sobre pregação expositiva. E vários outros. Então, o cuidado com a pregação, o cuidado da pregação expositiva, ele tem esse cuidado de interpretar o texto, a palavra dentro daquele contexto e tudo mais. E já os pregadores que são temáticos têm maior facilidade de focar num significado só. E ali gera toda aquela comoção na plateia, né? Certo? Porque isso faz parte. O pentecostal tem essa efervescência, só que eles pecam nesse sentido. Não vai buscar a fonte. Então, você achou bonito, gostou, você vai lá e diz, você vai lá e repete. Quando eu estou aqui mostrando para vocês as fontes primárias. Quando a gente faz pesquisa de mestrado e doutorado, a gente tem que trabalhar com as fontes primárias. Infelizmente, nós não temos ainda, nós não temos os originais, mas as cópias, nós tínhamos as cópias, né? Que há uma polêmica grande em relação a quais as melhores cópias. As fontes, né? Mas essas aqui são as fontes primárias. Agora, eu vou dizer para vocês, demora mais tempo, você sua um pouquinho, tá? Porque você sabe quando você pensa, você gasta calorias. Isso já é comprovado cientificamente, né, não, Jéssica? Gasta calorias, gente. Inclusive, já é comprovado que falta de sono, má alimentação, né? E falta de exercício faz com que os seus neurônios não funcionem a contento, tá? Então, quando você exercita, se aprofunda no texto, faz aquela leitura, né? Aí você se depara com a palavra. Eu quero ver como é que é essa palavra no original. Vá lá no dicionário, no léxico. Não precisa pegar um comentarista, porque James Packer, inclusive, é um dos meus autores preferidos. James Packer, ele faleceu ontem, né? Não sei se vocês souberam, James Packer. Faleceu, o autor de Na Dinâmica do Espírito, morreu domingo. Ele tem livros maravilhosos. Eu tenho um livro dele que eu li não sei quantas vezes, de teologia. Muito bom ele, James Packer. Então, pode ter sido quem for. Berkoff disse. Berkoff é que tem heresia mesmo. Foi Berkoff. Foi... Quem mais? Diga o outro autor famoso aí. Foi aquele outro que é bem famoso dos teólogos modernos. Timothy Keller. Ficar calado aí. Tim Keller. Timothy Keller, né? Famosão aí. Pode ter sido Timothy Keller, né? Russell Shedd, ai, meu Deus, Russell Shedd era muito bom. Então, você tem que ir lá, gente, na fonte e ver se é aquilo mesmo. Porque nós cometemos erros, somos falhos. Tá bom? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Fernando, Rodrigo, Lira, Israel, Cleiton. Cadê a Dijane saiu? O que aconteceu? Falhou a net dela? Gerson, Eleonai. Ela disse que estava gravando o som. O som foi? Foi. Mas está sendo gravado aqui. Qualquer coisa eu disponibilizo. Eu vou colocar no grupo depois. Ainda bem que você lembrou de gravar, viu? Pronto, gente. Eu acho que o exercício já foi feito. Gerson, se prepare para a gente cantar, viu? Semana que vem você vai cantar e tocar. Dos 2 cânticos que a gente ensaiou na antiga turma. Você lembra? Aleluia, aleluia. E o Haire Teren Kyrio, tá, gente? Está com visual de Zezo. Uhum. Outra coisa, gente. No final do curso, eu vou lançar um desafio para vocês memorizarem a bênção apostólica, viu? Todos vocês, ok? Que foi, hein? Alisson, tá rindo. Vocês perceberam que a professora ignorou a minha heresia aqui e foi para frente. Continuou. Foi heresia de Marcos aí. Marcos. Eu não escutei, não. Eu falei que Gerson está com visual de Zezo. Não, eu ia falar do visual de Gerson, mas como eu estou dando a aula, né? Ele está bem diferente, está mais maduro, né? Ele vai se formar agora, gente. Ele está bem presbiteriano. Está bem presbiteriano, Gerson. Presbitecostal. Presbitecostal.
É fogo puro, né, Gerson? Ele nem fala hoje. Ele nem fala. Viu a empolgação dele? Nós temos Batista, Igreja de Cristo, né? Congregacional. Desigrejado. Tem algum assembleiano? É isso, desigrejado, conversa essa aí, meu irmão. Tem algum assembleiano? Tem um ex-assembleiano. Entrou ali, fica ex mesmo. Tem um episcopal. Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? A gente tem que finalizar, hein? Acho que próxima aula eu vou lá para o seminário, viu, Alisson? Aqui a assessoria foi devagar. Viu, gente? Então, até a próxima aula. Faça os exercícios. Qualquer dúvida, coloquem no grupo. Ou então, vocês podem ligar para mim. Ou mandar um WhatsApp que a gente responde, ok? Na medida do possível, por favor. Que não seja uma coisa fora da aula. Tem que ser dentro da aula, das dúvidas de vocês, para a gente não atropelar as coisas, tá certo? Ok? Tudo na paz. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Tchau. Tchau.